Olá, vamos gravar agora a segunda parte da aula de O Livro dos Espíritos do sábado, dia 27 de fevereiro de 2021, aula das 14h30, e nós estamos estudando o livro segundo, dentro do livro segundo, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, e já estudamos até a questão 554, vamos agora para 555. A questão 555 é a seguinte: que sentido se deve dar ao qualitativo de feiticeiro? Veja, na época do Kardec, na França, os espíritos aqui deram uma resposta talvez mais condizente com esse período, mas a palavra feiticeiro, ela tem vários sentidos ao longo da história. Se nós falarmos na Idade Média, dos feiticeiros, era uma conotação. Se nós falarmos nas tribos indígenas, por exemplo, aqui da América, o feiticeiro tinha uma outra conotação. Então, de um modo geral, podemos generalizar aí a questão, que são pessoas que têm poder magnético ou até algum conhecimento e podem usar isso para o bem, podem usar isso de maneira negativa, para o mal. Mas não há nada de sobrenatural nisso. São pessoas que têm, por exemplo, alguma mediunidade, e que, de alguma maneira, impressiona as pessoas que estão ao redor ali, porque essas outras pessoas desconhecem aqueles fatos e veem nisso algo sobrenatural. Mas não é. Então, até o final, ele diz assim que muitos sábios da humanidade passaram por feiticeiros, porque inventos científicos, que era algo completamente fora dos padrões da época, eram vistos como feitiçaria. Na Idade Média, por exemplo, aqui falando como professor de história, quantas mulheres principalmente foram mortas acusadas de bruxaria, feitiçaria, e o que elas faziam nada mais era do que chazinhos, misturavam ervas ali com diversas finalidades, mas como não era o pensamento religioso, era um pensamento empírico, acabava sendo punida pela igreja que dominava naquele momento. Deixa eu rapidamente falar dos 5 pensamentos, de vez em quando eu volto nesse assunto aí para ficar mais claro aí. Existem basicamente 5 formas de pensar o mundo: o pensamento mítico, mitológico, ou seja, eu posso explicar a realidade através dos mitos; o pensamento empírico, que é o pensamento da prática. Eu sei que o chá de erva cidreira acalma, porque minha mãe já fazia isso, minha avó, e isso era o pensamento das bruxas, feiticeiras aí, pensamento empírico. O pensamento religioso, que na Idade Média dominava e, portanto, punia qualquer tipo de pensamento empírico ou mitológico, e depois, nos últimos séculos, a gente tem aí crescimento exponencial do pensamento filosófico e científico. Então, hoje, por exemplo, o que a escola transmite? As escolas transmitem conhecimento filosófico e científico, não é o religioso, não é o empírico e não é o mitológico, Mas, na Idade Média, o pensamento religioso dominava e punia qualquer outro tipo de pensamento, até o científico era acusado de bruxaria e muitas vezes condenado à morte. Aqui no comentário da questão 555, Kardec nos diz que o espiritismo e o magnetismo, eu falei lá na primeira aula, parte da aula, que o Kardec foi um estudioso do magnetismo antes de conhecer as mesas girantes, que eles explicam muitos fenômenos. Então, por exemplo, eu posso fazer essa caneta levitar, sem tocar nela. Ao fazer isso, uma pessoa pode ver um fato miraculoso nisso, mas pode ser simplesmente uma ação magnética. Pessoas podem, elas próprias, com o seu poder magnético, aprendem técnicas de levitação e podem levitar isso. Não é mediúnico isso. Agora, quando eu estou fornecendo ectoplasma para que um espírito faça esse movimento, aos olhos de quem está vendo é a mesma coisa, a caneta levitou, mas aí é uma ação mediúnica, porque houve o fornecimento de ectoplasma por parte de um médium
e a ação de um espírito usando desse ectoplasma. Então, o magnetismo não explicava tudo, porque para ele todos os fenômenos eles eram anímicos, né? Todos os fenômenos eram do próprio animismo do indivíduo. Não existiam médiums, existiam só magnetizadores. O Espiritismo vai dizer, existem magnetizadores, o próprio Kardec era um deles, estudou isso, mas existem médiums, que são aqueles que realizam esses mesmos fenômenos, mas não pelo seu magnetismo, e sim fornecendo a matéria-prima, entre aspas, para que os espíritos realizem esses fenômenos, não é? Temos aí a questão 556, que é a última questão desse item 12, né, que nós estamos estudando. Certas pessoas têm realmente o dom de curar por simples contato? Sim, né, ação magnética de um indivíduo. Volto a repetir a resposta anterior. Existem médiums de cura, que são pessoas que vão curar, né, fornecer, na verdade, ectoplasma para que espíritos realizem a cura, e existem magnetizadores que, por si só, vão realizar esse fenômeno. Às vezes as pessoas se assustam com essa afirmação que eu vou fazer agora. Jesus não era médium. Não, vou tirar o susto aí de vocês. Jesus não precisava ser médium, porque o médium é um intermediário de um espírito. Mas Jesus não precisava ser intermediário de um outro espírito. Ele próprio, com o seu magnetismo, realizava os fenômenos. Portanto, aqueles fenômenos, né, tidos como milagrosos no Evangelho, eles não eram mediúnicos, porque não era um espírito que estava se utilizando de Jesus para fazer o fenômeno. Era o próprio Cristo retirando energias da natureza pelos seus amplos conhecimentos de espírito puro, que era capaz de realizar aqueles fenômenos, né, bastante distantes do nosso conhecimento de espíritos no mundo de provas e expiações. Por isso foram interpretados como miraculosos, como algo fora do normal, quando de fato nós sabemos que Deus não derroga suas leis, né, que aqueles fenômenos são fenômenos naturais, só ainda não compreendidos muitas vezes devido à ignorância dos seres humanos. Há uma diferença entre o Espiritismo e outras religiões, porque nós não falamos, olha, é um mistério e ponto final. Nós dizemos, ainda não temos como entender. Se estudarmos, se nos esforçarmos, vamos entender. Nós vamos entrar agora no item 13, né, do capítulo 9, que é bênção e maldição. E só tem uma questão, né? Esse item 3 só tem uma questão, que é a 557. Lá Kardec pergunta: a bênção e a maldição podem atrair o bem e o mal para aqueles a que são lançadas? Então, se eu abençoo alguém ou se eu amaldiçoo alguém, isso pega, né? As pessoas chegam à casa espírita muito com essa pergunta. Vem no atendimento fraterno e fala: acho que fizeram um trabalho para mim, né? Pessoas me amaldiçoaram pela inveja, essas coisas que todos nós já ouvimos na sociedade, e claro, no atendimento fraterno da casa espírita é muito comum ouvirmos isso. O que a gente insiste, né, e esse capítulo está nos levando a isso, é que tudo é uma questão de sintonia. Então eu vou dar um exemplo entre dois encarnados. Se eu falo alguma coisa e você se ofende, ou vice-versa, se você fala alguma coisa e eu me ofendo, nós entramos numa sintonia belicosa, uma sintonia ruim. Eu passo a pensar coisas negativas de você, você pensar coisas negativas de mim, e nós criamos então uma relação que pode ser muito ruim, muito grave, levar até a comprometimentos maiores. Mas, por outro lado, se eu falo alguma coisa e você não se incomoda, você entende que é pela minha imperfeição, ou até me orienta, né, a não fazer mais aquilo, não se cria isso. Então veja, seremos vítimas de um ataque se nós entrarmos na sintonia. No campo espiritual isso é absolutamente correto, né? Só nos tornamos obsediados, entre aspas, quando estamos em sintonia. E aqui não estamos criticando, falando que é fraqueza, é uma realidade, é sintonia.
Ou seja, só pegamos um canal de televisão se sintonizarmos nele. Senão, não veremos o que está acontecendo ali. Então, só captaremos as energias desses espíritos se estivermos em sintonia com eles. Então, as bênçãos precisam de nós, para que cheguem nós de fato, ou nós em relação a outros, que haja um receptor ligado. E, digamos assim, as maldições também. Se alguém me desejar mal e eu sintonizar, eu vou captar essas energias. Se alguém me desejar bem e eu sintonizar, eu vou captar essas energias. Do contrário, isso não vai acontecer.